E aí, pessoal, tudo bem? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quarta-feira falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma baita de uma rodada, hein? Rodada de ontem foi simplesmente espetacular, foi uma rodada decisiva na Copa da NBA. Os classificados para a próxima fase foram definidos, então muitos times estavam jogando a vida ontem e que rodada, hein? Muito jogo bom, pouquíssimos jogos meia boca. Foi uma rodada muito boa e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um dos jogos. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, né? Ajuda demais no engajamento. E se não for inscrito, se inscreve no canal, que vai me ajudar demais, né? Estou aí com essa meta ambiciosa e talvez ousada demais de bater 60 mil inscritos até o fim do ano. Não acho que vai bater. Admito que não estou tão confiante assim. Mas, se você puder me ajudar a tentar bater essa meta, eu vou te agradecer demais. Então, se não for inscrito, se inscreve. Se já for inscrito, primeiramente, obrigado, né? Mas se puder compartilhar aí com seus amigos, eu vou te agradecer muito, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando sobre a vitória tranquila do Boston Celtics para cima do Chicago Bulls, né? O Celtics não teve nenhuma dificuldade para vencer o Chicago Bulls, venceu por 124-97, logo no primeiro tempo. O Celtics abriu uma vantagem muito boa, o time foi para o intervalo vencendo por 69-50 e só no primeiro tempo o Celtics meteu 13 bolas de 3. 13. Foi mais do que o dobro que o Chicago Bulls. O Chicago Bulls, acho que foram 5 bolas de 3 no primeiro tempo, assim. Um número muito ridículo. O Celtics foi muito melhor. E no terceiro quarto, o Tatum e o Brown confirmaram a vitória, né? Os dois brilharam no terceiro quarto. O Celtics conseguiu uma parcial de 28-18. E o quarto período foi meramente, né, protocolar. Foi só uma formalidade, o jogo já estava ganho, e com essa vitória, o Celtics garantiu a sua classificação para a próxima fase, vai enfrentar o Indiana Pacers, e o Chicago Bulls chegou à incrível marca de 14 derrotas na temporada. Essa foi a 5ª derrota seguida do Bulls e a 8ª derrota nos últimos 10 jogos. Cara, torcedor do Bulls realmente tá sofrendo pra caramba. Destaques do Celtics, Jaylen Brown e Jason Tatum, né? O Brown terminou o jogo com 30 pontos, 8 rebotes e 6 assistências, mais um grande jogo do Jaylen Brown, e o Jason Tatum terminou com 21 pontos. Eu quero destacar também o Al Horford, tá? O velho ontem jogou pra caramba. 16 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, 3 blocos e 4 de 6 no perímetro. O velhão jogou demais, foi muito importante para essa dominante vitória do Boston Celtics. Brooklyn Nets e Toronto Raptors se enfrentaram ontem também e foi um jogo meia boca, né? Foi um dos poucos jogos meia boca que tivemos ontem. O Brooklyn venceu 115-103, foi uma vitória bem dominante do Nets, em nenhum momento o time sofreu, e depois que meteu 39-28 no quarto período, o time confirmou a sua 9ª vitória na temporada, só que apesar da vitória, o Nets não conseguiu se classificar, né? O Nets não se classificou para a próxima fase da Copa da NBA, mas conseguiu ficar com campanha positiva, o que é muito importante para a equipe. Os destaques do Brooklyn ontem foram Mikal Bridges e Spencer Dinwiddie. O Mikal terminou o jogo com 22 pontos e 10 rebotes. Mikal Bridges vem de uma sequência muito boa de jogos. Tem sido muito pouco falado o Mikal Bridges, hein? Precisamos falar falar mais sobre a temporada do Mikal Bridges. Temporada muito boa. E o Dinwiddie flertou com o triple-double ontem. Foram 23 pontos, 9 rebotes, 8 assistências e ainda conseguiu 4 roubos de bola. Falando agora sobre a vitória do Cleveland Cavaliers contra o Atlanta Hawks. Na volta de Donovan Mitchell, o Cavaliers venceu e venceu bem o Hawks, 128-105. No primeiro quarto,
O Atlanta foi melhor do que o Cleveland, né? O Hawks teve um bom primeiro quarto, DeJounte Murray e Clint Capela produziram super bem, os dois combinaram para 16 pontos no primeiro quarto, e o Hawks conseguiu terminar com 4 de vantagem, só que a partir do segundo quarto, meu amigo, aí foi domínio do Cleveland. No segundo quarto, o Donovan Mitchell meteu 10 pontos e o Cavs conseguiu virar o jogo depois de colocar uma parcial de 35-28. No terceiro quarto, o Donovan Mitchell colocou mais 12 pontos e colocou o Cavaliers mais de 10 na frente. E no quarto período, com uma defesa muito boa, o Cavaliers garantiu a vitória. O Cavs limitou o Hawks a apenas 15 pontos no quarto período, cara. A defesa do time foi muito bem e o Cavaliers garantiu sua 10ª vitória na temporada, mas não conseguiu se classificar para a próxima fase da Copa da NBA, né? O Cavaliers precisava ali de uma combinação de resultados e essa combinação acabou não acontecendo e o Cavs ficou de fora. Já o Hawks sofreu sua 9ª derrota. Destaque do Cavaliers, Donovan Mitchell, né, cara? Que volta do Donovan Mitchell, hein? 40 pontos e 11 rebotes para o Donovan Mitchell. Impressionante o que ele jogou. Esse foi o 15º jogo de 40 pontos do Donovan Mitchell jogando em Cleveland. Somente um jogador do Cavs tem mais jogos de 40 pontos que o Donovan Mitchell. O senhor LeBron James. Realmente o Donovan Mitchell parece que nasceu para jogar no Cavaliers, cara. Impressionante como ele casou bem com o time. Impressionante, impressionante. Tava fazendo falta, hein? Tava fazendo falta. New York Knicks encarou o Charlotte Hornets num jogo bem meia boca e venceu sem muita dificuldade, 115-91. O Hornets não teve o LaMelo Ball. O LaMelo, inclusive, deve perder um tempinho, né, por conta de uma lesão que ele sofreu. E sem o LaMelo, o Charlotte não conseguiu ser competitivo. O Knicks dominou de ponta a ponta. Já no primeiro quarto, o time colocou uma parcial de 29-16. Então, assim, logo de cara, o Knicks deixou muito claro que o Charlotte não teria chance e realmente não teve, né? O Knicks conseguiu uma vitória tranquila, foi a 10ª vitória do Knicks na temporada, e com essa vitória, o Knicks se garantiu na próxima fase da Copa da NBA e vai pegar o Milwaukee Bucks, hein? Jogo bom, hein? Jogo bom, Knicks e Bucks. Esse jogo vai ser disputado em Milwaukee, porque o Bucks terminou com a campanha perfeita, né? Se classificou de forma invicta. Destaque do Knicks foi o Julius Randle, 25 pontos e 20 rebotes para o Randle. 20-20 para ele, hein? 20-20 para o Julius Randle. Grande jogo do ala pivô, que precisava, né, de uma atuação boa, sim. Falando agora sobre um jogo. Esse aqui foi jogaço. Minnesota e Oklahoma protagonizaram um baita de um jogo e o Minnesota conseguiu uma vitória épica. Foi uma vitória gigantesca e heróica. Ó, o Minnesota foi pro intervalo perdendo por 8 pontos, muito por conta do volume surreal que o Shai teve no primeiro tempo, cara. O Shai, só no primeiro tempo, meteu 20 pontos, cara. O Shai jogou demais e muito por conta dele, o Oklahoma conseguiu ir pro intervalo na frente. Foi pro intervalo vencendo por 8 pontos. Na volta do intervalo, aí o Minnesota conseguiu reagir. No terceiro quarto, o Anthony Edwards foi brilhante, entregou 12 pontos e diminuiu o prejuízo para apenas 2, e o jogo chegou totalmente aberto no quarto período. Só que o Minnesota acabou perdendo o Anthony Edwards. Depois de ter jogado demais no terceiro quarto e de ter liderado a recuperação do Minnesota, o Anthony Edwards acabou sofrendo uma queda e acabou sofrendo uma lesão nas costas e não jogou no quarto período. Então, apesar de ter chegado vivo no quarto período, o Minnesota não teve o seu melhor jogador. Mas, mesmo assim, o time venceu, graças a um herói totalmente improvável. Sabe quem é que decidiu o jogo para o Minnesota? Foi o Mike Conley? Não. Foi o Rudy Gobert? Não. Apesar dele ter feito um jogo defensivo muito bom, mas não foi ele que decidiu o jogo.
Foi o Karl Anthony Towns? Não. Foi o Naz Reid? Não. Sabe quem decidiu o jogo pro Minnesota? Simplesmente Troy Brown Jr. O Troy Brown Jr. decidiu o jogo, cara. No quarto período, ele marcou simplesmente 12 pontos. 12 pontos no quarto período e liderou a remontada do Minnesota Timberwolves, cara. Foi um final de jogo realmente surreal. Minnesota garantiu sua 13ª vitória na temporada e se consolida ainda mais na liderança da Conferência Oeste, né? Com essa vitória, o Minnesota abre 2 vitórias, né, do Oklahoma, que agora tem 6 derrotas. E, cara, o Minnesota, a cada rodada, se consolida mais na liderança, cara. Assim, para quem acha que o Minnesota é uma vaca no telhado, que é um time que ninguém sabe como tá na liderança, cara, assim, sinto lhe dizer que não é bem assim. O Minnesota é líder com todos os méritos do mundo. Ontem foi uma vitória gigante. Gigante. Você ganhar do Oklahoma sem o seu melhor jogador no quarto período, meu amigo, é muito difícil. Minnesota ontem se superou. É importante dizer que o Minnesota ainda teve que lidar com um péssimo jogo do Towns. E não teve o McDaniels. Não teve o McDaniels. Quero até puxar aqui os números do Towns ontem, porque, velho, ontem o Towns foi duro, hein? O aproveitamento do Towns ontem foi, assim, surreal. Deixa eu puxar aqui os números dele. Karl Anthony Towns, aqui. Ó. Ontem o Towns... Pô, velho. Towns chutou 2 de 8, pô, no field goal. 1 de 3 para 3 pontos. Cometeu 6 turnovers. Velho, impressionante o que o Towns jogou mal ontem. E assim, o Minnesota teve que lidar com tudo isso e ganhou o jogo. Então, foi uma vitória gigantesca e é uma vitória que dá moral. Infelizmente, teve a lesão do Anthony Edwards. Vamos torcer para não ser nada demais, para que essa lesão nas costas não tire ele de muitos jogos. Mas, apesar disso, foi um jogo extremamente positivo do Minnesota. O que o Rudy Gobert defendeu ontem foi uma parada gigantesca. Rudy Gobert anulou o Chet Holmgren ontem. O Chet foi anulado pelo Gobert. O Chet terminou o jogo com 6 de 20 no field goal. Muito por conta do trabalho impecável do Gobert na defesa. E além de ter defendido muito bem, o Gobert entregou no ataque. 17 pontos, sabe? Pegou 16 rebotes, meteu-lhe 4 blocos. Foi um jogo muito bom do Rudy Gobert. Então, assim, vitória épica do Minnesota. Grande vitória. E o Oklahoma, assim, mérito do Minnesota e tudo, mas perdeu um jogo tomando 12 pontos do Troy Brown no quarto período. É dose, hein? Torcedor do Thunder ontem não ficou feliz. Não ficou feliz. Falo por experiência própria. Mas é importante destacar o ótimo jogo do Shai, né? Foram 32 pontos para o menino Shai Gilgeous-Alexander. Falando agora, esse aqui também, hein? Que jogão. Dallas Mavericks e Houston Rockets, cara. Esse jogo teve clima de playoff. Teve clima de playoff. Foi puta de um jogo bom e o Dallas saiu com a vitória 121-115. Ó, o primeiro tempo foi extremamente equilibrado. As duas equipes jogaram muito bem e o que acabou fazendo a diferença, né, pro Dallas no primeiro tempo foi o Luka. Né, o Luka marcou 18 pontos, distribuiu 6 assistências e graças a ele, o Dallas foi pro intervalo vencendo por 4 pontos. No terceiro quarto, o Houston teve um volume de jogo muito bom, a bola de 3 caiu legal,
O time conseguiu trabalhar melhor a bola no ataque, né? Conseguiu encontrar boas assistências. Jabari Smith, o Holiday, o próprio Alperen Sengun tiveram uma ótima produção, e o Houston conseguiu virar o jogo. O time só não abriu uma vantagem maior, né? Só não abriu ali 3 posses de vantagem por conta do Luka e do Curry, né? Os dois combinaram para 22 pontos e mantiveram o Dallas no jogo, mesmo com o Houston bem melhor no terceiro quarto. E aí, chegamos no quarto período. No quarto período, o Dallas dominou. O Dallas dominou no quarto período. O Luka e o Curry se mantiveram muito bem, inclusive o Luka foi muito decisivo, faltando 1 minuto. Ele achou um skyhook do nada, que acabou matando o jogo, né? Foi a bola que matou o jogo, esse skyhook do Luka. Curry jogou muito bem também, conseguiu cavar umas faltinhas ali, que fizeram a diferença. Mas quem brilhou muito no quarto período, e foi muito importante, foi o Derrick Jones, cara. O Derrick Jones, que tava fazendo um jogo ok, teve um quarto período excelente, velho. Foram 12 pontos para ele. E ele foi uma peça muito importante no quarto período, cara. O Dallas foi bem melhor no quarto período. O Houston teve muitos problemas na defesa, né? O Dillon Brooks acabou sendo ejetado por ter estourado o limite de faltas. Então, o Dallas foi bem melhor. Sofreu com o Alperen Sengun. O Sengun teve uma produção muito boa no quarto período, fez de tudo, né, para dar a vitória para o Houston, mas no fim acabou dando Dallas. Foi a 11ª vitória do Dallas na temporada e a 7ª derrota do Houston Rockets. Destaque do jogo, Luka Doncic. Mais um jogo fantástico do Luquita. 41 pontos, 9 rebotes, 9 assistências e detalhe, 0 turnovers. 0 turnovers pro Luka. Um jogo de 41 pontos com 0 turnovers. Isso é Luka Doncic. E ainda puxou um skyhook absurdo no final do jogo que matou a partida. É isso que o Luka faz. É isso que o Luka faz. Surreal. Pelo lado do Houston, vale o destaque pro Sengun, hein? Que jogo do Alperen Sengun, meus amigos. 31 pontos, 9 rebotes, 6 assistências. Nossa, cara, o Sengun tá jogando demais. Ontem na transmissão americana, tava o Dirk Nowitzki comentando. E ele mesmo rasgou elogios ao Alperen Sengun. Então, assim, a partir do momento que um cara do tamanho do Dirk Nowitzki elogia o moleque, a gente tem que levar o moleque a sério, a gente tem que dar atenção pro moleque. O Alperen Sengun tem jogado muito bem e ontem ele foi muito bem, teve um quarto período muito forte. Quero até puxar aqui os números do Sengun no quarto período, que eu acabei esquecendo de anotar. Ó, no quarto período o Sengun teve, puxando aqui, abriu o sitezinho da NBA. Tá uma lentidão, inclusive, o site... Alô, NBA, hein? Site da NBA tá uma lentidão absurda hoje. Ó, abriu aqui. Tá vendo? É só você criticar que as coisas funcionam. Aqui, tal, só pegar o jogo. Tá, Oklahoma, ó. Houston e Dallas. Vou pegar aqui o quarto período. Ó. No quarto período, o Sengun marcou 14 pontos, cara. 5 de 7 no field goal. 5 de 7, pô. Ele tentou, cara. Ele fez de tudo. Teve um grande quarto período. Só pra vocês terem noção, nenhum outro jogador do Houston passou dos 5 pontos no quarto período. Nenhum. Então, assim, ele tentou carregar, mas quando o Luka, quando o Curry estão inspirados, fica difícil. Ainda mais quando um Derrick Jones aparece do nada, metendo 12 pontos no quarto período, né? E ficou difícil
para o nosso querido pivôzão turco. Vou falar agora. Esse aqui também, hein? Talvez esse tenha sido o melhor jogo da rodada. Vou falar agora sobre Golden State Warriors e Sacramento Kings. Deixa eu só puxar aqui o meu carregador. Puxar aqui o carregador do notebook, porque senão acaba a bateria e eu não termino o vídeo. Falar agora sobre Kings e Warriors. Esse aqui, para mim, foi o melhor jogo da rodada, tá? O jogo foi decidido nas últimas posses. E o Kings garantiu a sua classificação para a próxima fase da Copa da NBA e, de quebra, eliminou o Golden State Warriors, 124-123. Deixa eu contar para vocês a história do jogo. O Golden State entrou em quadra precisando vencer o Kings por pelo menos 12 pontos de diferença para conseguir se classificar, né? Essa era a missão do Golden State Warriors. E o time começou o jogo ligado no 220. O Warriors teve um primeiro tempo muito bom, muito bom. O primeiro quarto do Golden State foi espetacular. O time abriu 8 pontos de vantagem. Curry, Clay e Wiggins combinaram para 24 pontos no primeiro quarto. Primeiro quarto maravilhoso. E o segundo quarto foi ainda melhor, porque no segundo o Golden State chegou a abrir 24 pontos de vantagem. Chegou a abrir 24. Não levou essa vantagem para o intervalo, né? Porque ali no finalzinho o Kevin Huerter, o Darren Fox, o próprio Harrison Barnes mataram boas bolas, né? E diminuíram um pouquinho o prejuízo. Mas ainda assim o Golden State foi para o intervalo vencendo por 72-55. O Warriors teve um primeiro tempasso. E teve a volta do Draymond Green, né? Foi algo bem importante, apesar dele ter, né, cometido uma cagadaça no final do jogo. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. O primeiro tempo terminou com o Warriors muito melhor. No terceiro quarto, aí o Sacramento acordou. O Sacramento buscou, né, a recuperação no terceiro quarto. Darren Fox e Kevin Huerter foram simplesmente espetaculares no terceiro quarto. Os dois combinaram para 22 dos 40 pontos que o Kings marcou no terceiro quarto. Né? Os dois tiveram uma produção insana. E o Sacramento conseguiu diminuir o prejuízo para 9 pontos. Então, o que foi 24 de prejuízo caiu para apenas 9 no terceiro quarto. E aí, no quarto período, a pressão do Kings não parou. Né? O Kings seguiu pressionando, seguiu buscando o empate. Né? O Vezenkov entrou muito bem no quarto período e faltando ali né, cerca de 8 minutos e 30 ali para acabar o jogo. Ele, juntamente com o Fox, conseguiram diminuir a diferença para 4 pontos e, faltando 6 minutos mais ou menos, Malik Monk e o Darren Fox de novo apareceram bem e viraram o jogo. Então, faltando ali 6 minutos mais ou menos, 5 e pouco, né? O Darren Fox virou o jogo. E a partir daí, a partida virou uma trocação, né? Tivemos uma trocação franca de cestas. O Vezenkov e o Moses Moody travaram um baita de um duelo. Foi bem legal ver os dois reservas trocando cestas. Os dois tiveram uma produção muito boa. E o jogo ficou nessa, nenhum time estava conseguindo desgarrar, até que faltando 3:30, o Stephen Curry matou uma bolaça de 3 e colocou o Golden State Warriors 5 pontos na frente. Mas o Kings não se deu por vencido, o Kings manteve a pressão e, faltando 44 segundos, o Malik Monk roubou a bola do Curry e conseguiu diminuir para apenas 1 ponto. E aí, logo na sequência, o Draymond Green, que já tinha tomado uma técnica por reclamação, reclamou de uma falta que não foi marcada, reclamou de forma errada, na minha opinião, tá? Porque para mim não foi falta em cima dele. Eu acho que ele tentou cavar um flop ali e não deu certo. Ele já tinha tomado uma técnica, ele acabou cometendo um turnover que deu a última bola pro Sacramento Kings. E aí, meu amigo, o Kings não desperdiçou.
Malik Monk, nos últimos segundos, foi para dentro e mesmo muito bem marcado pelo Andrew Wiggins, conseguiu matar a bola, deixou apenas 7 segundos no relógio e colocou o Sacramento Kings na frente. O Curry teve a oportunidade de ganhar o jogo, mas acabou errando e o Kings saiu com a vitória e com a classificação para a próxima fase da Copa. Vai encarar o New Orleans Pelicans. Velho, que vitória do Kings, hein? Que vitória do Kings. De'Aaron Fox foi o grande nome do jogo, com 29 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, mas é óbvio que a gente tem que elogiar o Malik Monk, que foi o responsável pela bola da vitória, terminou o jogo com 21 pontos. Kevin Huerter também jogou bem pra caramba, 21 pontos, 9 rebotes, 5 assistências, 4 bolas de 3. Então, assim, que vitória do Kings, cara. Que vitória do Kings. E, de novo, essas duas equipes nos proporcionaram, né, um espetáculo. Os duelos entre Kings e Warriors têm sido muito bons e ontem não foi diferente. Sobre o Golden State, assim, 10ª derrota do time na temporada, o Warriors tem campanha negativa, 8 vitórias e 10 derrotas. O time está eliminado da Copa da NBA. E assim, cara, foi um jogo ruim do Warriors? Longe disso. Não foi, tá? O Warriors teve um primeiro tempo maravilhoso. Foi pro intervalo vencendo por 72-55, cara. Só que o segundo tempo do Golden State, cara, foi bem abaixo. Foi bem abaixo. O Curry, o Clay e o Wiggins foram muito bem no primeiro tempo. Só que nos últimos 18 minutos, eles converteram apenas 4 arremessos. 4 arremessos. Só que, apesar de eu colocar um pouquinho da culpa no Clay e tudo, no próprio Wiggins, no Curry um pouco menos, porque ele ainda apareceu ali no final, ainda conseguiu colocar o Warriors 5 pontos na frente, faltando 3:30. Apesar de eu colocar um pouquinho da culpa nesses caras, no Clay e no Wiggins, um pouquinho mais no Clay, pra mim o grande culpado da derrota é o Steve Kerr. Cara, de novo, o Steve Kerr cometeu grandes erros no final do jogo. Listei alguns aqui. Primeiro deles, ter tirado o Moses Moody de quadra depois da sequência absurda que ele teve ali no quarto período, foi uma burrice inacreditável. Ele ainda tentou justificar na entrevista falando, não, tirei o Moses Moody porque eu queria fechar o jogo com os veteranos. Meu amigo, sabe o que aconteceu? Você tirou o seu jogador mais quente de quadra e morreu abraçado com o Klay Thompson, que nos últimos 20 minutos só acertou um arremesso. Queria fechar com os veteranos? Parabéns, morreu abraçado com os veteranos. Enquanto o Moses Moody, que estava pegando fogo, estava no banco. Isso aí pra mim foi uma cagada surreal. Surreal. E outra, importante dizer, ele só colocou o Moses Moody em quadra porque ele foi obrigado. Porque o Peyton e o Chris Paul se machucaram. Se os dois não tivessem se machucado, muito provavelmente o Moody nem teria jogado. Então, assim, em relação ao Moody, o Steve Kerr foi um ignorante da bola. Verdade é essa. Respeito pra caramba, mas ele foi um ignorante da bola ali. Você não tira um jogador de quadra estando tão quente como o Moody estava. Pega de exemplo o Mike Brown, que manteve o Vezenkov, que era reserva. É reserva, mas manteve em quadra. Por quê? Porque ele estava quente. Ele fez a diferença. Ele fez a diferença. Então, assim, ter tirado o Moses Moody ali foi surreal. E ele ter perdido o seu último timeout por ter desafiado uma jogada claramente foi falta do Curry, absurdo também, né, cara? Pô, ele desafiou uma jogada onde era muito claro que o Curry tinha cometido a falta ofensiva. E aí, por ter desafiado de forma errada, por ter perdido o desafio, ele perdeu o seu último timeout e fez falta pra caramba.
Fora outras decisões horríveis durante a partida. Então, assim, Clay, Wiggins, tem culpa por terem caído muito de produção depois do primeiro tempo? O próprio Curry também? Tem culpa. Tem culpa. Mas, para mim, o grande culpado, de longe, é o Steve Kerr. É o Steve Kerr. Eu ainda não consegui engolir o fato dele ter tirado o Moses Moody de quadra. Sim. Inacreditável, cara. Quando ele tirou o Moses Moody, eu falei, vai perder o jogo e vai perder, vai merecer perder. Na hora que ele tirou o Moody, eu falei isso. Vai perder o jogo. Vai perder o jogo. Inacreditável, cara. Inacreditável. Para fechar, vou só aqui passar por cima de Milwaukee Bucks e Miami Heat, né? Só vou passar por cima porque eu já fiz um vídeo analisando esse jogo. Se quiser uma análise completa, tem vídeo no canal. Milwaukee Bucks venceu o Miami Heat por 131-124, né? O Miami jogou desfalcado, sem o Jimmy Butler, sem o Tyler Hero, mas mesmo assim fez um jogo duríssimo, cara. O Miami jogou muito bem, né? Inclusive foi pro intervalo vencendo por 3 pontos. O Milwaukee Bucks conseguiu se recuperar ali no segundo tempo, principalmente no quarto período. O quarto período do Bucks foi bom, tá? Foi um bom quarto período. Faltando ali 7h30, o Bucks assumiu a liderança do jogo e faltando 1h40, o Chris Middleton matou a partida depois de 2 ótimas big plays que colocaram, né, o Milwaukee Bucks 2 posses na frente. Mas assim, apesar da derrota, o Miami Heat foi bem pra caramba. O que o Bam Adebayo jogou ontem foi sacanagem. 31 pontos, 10 rebotes, 5 assistências e 2 blocos pro Bam Adebayo. Jogou demais. O que ele matou de fadeaway ontem foi brincadeira. O que ele matou de fadeaway ontem pra cima do Brook Lopes, pra cima do Giannis, eu não usei o banheiro ontem. A verdade é essa. Outro cara que jogou muito bem pelo lado do Heat, Kyle Lowry. 21 pontos, 6 assistências, jogou bem. Josh Richardson, 20 pontos, 7 assistências. Miami Heat fez um baita de um jogo. O Bucks jogou bem pra caramba? Não. Mas teve Giannis e Lillard espetaculares, né? Os dois combinaram para 65 pontos e aí o Bucks conseguiu buscar a vitória. Defesa do Bucks horrível, como tem sido a temporada inteira. Tomou 124 pontos de um Miami sem o Jimmy Butler, mas por ter tido um ataque muito bom, principalmente Giannis e Lillard, o time conseguiu a vitória. O Milwaukee Bucks se classificou para a próxima fase, se classificou de forma invicta e vai pegar, como eu disse antes, né? Vai pegar o New York Knicks, tá bom? É isso, meus amigos. Esses foram os jogos que rolaram ontem, rodada muito boa mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Compartilha com a galera, né, que também ajuda pra caramba. No primeiro comentário fixado vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, período de teste grátis. O League Pass, se você não sabe, é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então você que não tem o League Pass, recomendo que assine, que aí você não perde nenhum jogo da temporada. E é isso, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Tchau, tchau, turma!